Hoje eu quero falar das bênçãos que nós carregamos quando pregamos o Evangelho. Eu quero ler um versículo 2 que diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, às vezes a gente pula a saudação, nas cartas, mas a gente não compreende a importância destas bênçãos que carregamos. A maioria das cartas que Paulo escreve, ele começa saudando com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já está mais tempo na igreja, era muito comum em alguns lugares, até hoje, quando você vai, as pessoas te cumprimentam, dizem graça e paz. Ou então, o pastor normalmente começava os cultos dizendo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Mas às vezes a gente não compreende de fato o que representa ser um ministro destas bênçãos. O que é isso? Que graça e que paz é essa? Hoje eu queria te convidar a experimentar o poder do Evangelho, enquanto você o ministra e distribui graça e paz por onde você passa. Aleluia! Quantos aqui foram alcançados por esse Evangelho maravilhoso? Você é o ministro da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, graça. A palavra graça no grego é charis. O que é isso? É uma bênção espiritual que significa favor de Deus, presente de Deus. De alguma maneira a graça, ela está associada à salvação. É por isso que a palavra dom na Bíblia, ela é carisma, carisma. E muitas vezes, na perspectiva do Evangelho, da Bíblia, você vai ver a salvação sendo apresentada como o dom de Deus. Seria o quê? O presente maior de Deus, o favor maior de Deus, a graça gratuita de Deus para nós. E é nesse sentido, quando despejamos graça, é nesse sentido, quando nos tornamos dispenseiros, aqueles que tomam dessa provisão maravilhosa e compartilham com os outros, que vemos pessoas recebendo esse presente maravilhoso de Deus. Na Bíblia várias vezes o dom está associado à salvação. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Em Efésios, se você já leu capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O dom da salvação, o presente maior de Deus, a graça envolve essa bênção maravilhosa do Pai. Eu lembro que tive o privilégio de ouvir o pastor Russell Shedd pregando e ensinando a respeito do que era graça. Eu gostei muito da maneira como ele ensinou. Ele contou uma história de um menino que junto com o pai foi visitar a cidade grande. Eles moravam numa região rural, que o menino nunca tinha ido à cidade grande. Quando chegaram ali, o pai o levou num prédio comercial, passaram pela recepção e o menino logo foi para o elevador. Enquanto o pai estava ali com a atendente, ele ficou observando aquela caixa de ferro que ele nunca tinha visto funcionar. Uma senhora velhinha se dirige ao elevador, cabelos branquinhos, com a pele já enrugada por conta do efeito do tempo. Ela aperta o botão, as portas se abrem e ela entra. Passado alguns instantes, a porta abre de novo e sai uma mulher nova, jovem, sem rugas. Quando o pai chega perto do menino, ele diz: pai, põe a mãe aí dentro. O pastor Shedd disse que graça é exatamente isso. Quando essa bênção de Deus nos alcança
e recebemos da parte do Senhor uma nova vida. Ei, você é o ministro desta graça maravilhosa. Uma nova vida, uma nova condição de vida. Esse presente maior de Deus nos alcançou, aleluia. Eu lembro de um retiro que eu estava pregando sobre a graça de Deus, e eu estava ensinando sobre 2 Coríntios 8, 9, que diz: não esqueçam da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que na sua pobreza fôssemos nós enriquecidos. Eu estava pregando sobre a graça, era um acampamento de jovens, e eu lembro que havia uma jovem que não quis entrar no culto. Ela ficou dormindo no seu quarto, numa beliche. Ela era usuária de drogas e ela não quis participar do culto. Mas enquanto pregava, o acampamento era pequeno, o quarto dela ficava perto, e as palavras ela era capaz de ouvir, mesmo deitada na cama onde estava. E em determinado momento algo aconteceu. Ela chama o pastor, que vem me contar depois, e ela começa a dizer: olha, enquanto eu estava ouvindo sobre a graça de Deus, algo aconteceu aqui, algo repousou sobre mim. Eu não sei dizer o que é, mas dentro do meu coração veio uma forte de convicção de que eu sou uma nova pessoa. O pastor veio me contar, trouxe a menina naquele dia. Ela recebeu uma porção maravilhosa desta graça, carisma, dom gratuito, presente de Deus, aleluia. Nós somos ministros dessa graça. Em nome de Jesus, nos próximos dias você vai ver poder de Deus para salvar, graça caindo sobre a vida de pessoas que estão perto. Elas serão transformadas, porque o carisma, esse dom gratuito de Deus vai chegar, vai repousar sobre elas, amém? Mas a graça também tem a ver com carismas, que são as capacitações de Deus. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vai encontrar o exemplo de Estevão, e a Bíblia diz que Estevão era cheio de graça. O que é isso? Maria era cheia de graça. Se você ler com cuidado Estevão, você vai ver que ele era cheio das capacitações de Deus. E sabe, o Espírito Santo, ele nos dá apenas o presente da salvação, mas ele nos presenteia com virtudes, com poderes, com capacidades espirituais, para que o seu reino avance. E por isso, quando desejamos a graça, desejamos que as virtudes de Deus, os favores maravilhosos do Espírito, o poder sobrenatural do Pai, opere na vida dos nossos irmãos. Eu lembro de algumas experiências que marcaram a minha vida, nessa busca, ou nesse derramar de Deus, por uma graça especial, por uma capacitação especial. Eu lembro bem, a primeira vez que eu fui pregar, me convidaram para falar numa congregação da PIB, eu tinha 14 ou 15 anos de idade, e eu lembro que eu fiquei nervoso, estava tremendo, porque eu nunca tinha pregado. Mas eu lembro bem o que aconteceu antes de eu subir para ministrar. Pouquinho antes de começar o culto, eu lembro que eu entrei numa salinha e eu comecei a orar. Deus, eu preciso de uma graça. Senhor, me ajuda a falar. E abri a Bíblia assim, aleatoriamente, e caiu num versículo que dizia assim: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Naquele dia, uma graça, uma capacitação de Deus foi derramada sobre a minha vida, aleluia. Mas não só naquele dia, também recentemente, eu lembro que quando ministrava as lives de oração, veio a pandemia e tanta gente pedindo por cura. E um dia Deus me incomodou, eu estava orando, Deus falou para mim: você não acredita. O que eu não acredito, Deus? Que as pessoas podem ser curadas. Eu falei: como não? Estou orando pela minha mãe todo dia.
E aí eu abri a Bíblia e caiu no texto que falava sobre os dons do Espírito, em especial falava sobre os dons de curar. E aí Deus falou para mim: pede. Você está orando por tanta gente, pede. E eu falei: tá bom, Deus, derrama algo, faz algo. No dia seguinte, quando eu vou ministrar na live de oração, eu lembro que entra um rapaz, um jovem, pedindo oração porque estava com problema na vista. E na hora que a gente estava orando, aquele moço começa a escrever: está pegando fogo nos meus olhos, algo está acontecendo aqui. Naquele dia aquele jovem foi curado. Mas não só ele, na semana seguinte eu posso trazer testemunhos e mais testemunhos. Pessoas que mandaram os exames, problemas de glaucoma, problema na pele, tumores, gente que foi fazer a cirurgia, chegou lá, não tinha mais nada. Deus, Ele derrama capacitações para que o reino dEle avance, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele não pode ser impedido, ele não pode ser abafado, ele não para, ele é poderoso. Aleluia. Hoje eu vim declarar que a graça de Deus alcance a sua vida, que as capacitações do alto, que as virtudes de Deus, que elas te alcancem, que sim, em nome de Jesus, você seja cheio de graça, cheio dos carismas de Deus, cheio das virtudes do Pai. O reino vai avançar através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Olha para quem está do lado, diga: que a graça do Senhor alcance a sua vida. Pode olhar para o outro: que a graça do Senhor alcance a sua vida. Nós somos ministros da graça. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.